Abram aí 2 Crônicas, capítulo 20. Já estou com a Bíblia aqui na mão. É o versículo 14 ao 17. Eu espero vocês procurarem. 2 Crônicas 14, capítulo 20, versículo 14 até o versículo 17. Em nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Isabela Policarpo, José Policarpo, Pai do Senhor a todos. Amém, irmão Policarpo. Deus abençoe. Irmão Policarpo, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Amém? Já encontrou? Se encontrou, diga amém. Diga amém. Vá dizendo amém aí. Quem encontrou, diga amém. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Se você encontrou, vai dizendo amém aí, varal. Amém. Policarpo já encontrou, já está com a Bíblia na mão. Os irmãos vão compartilhando. Júnior, vou assinar aqui para o presbítero Júnior. Amém. Deus abençoe. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Como vencer as batalhas consideradas impossíveis. Vamos fazer a leitura da parte de Deus. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14, diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trisneto de Matanias, levita, descendente de Asaf, no meio da assembleia. E lhe disse: Escutem todos os que vivem em Judá, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: Não tenha medo, não tenham medo, nem fique desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã descerei ao encontro. Amanhã descereis ao encontro deles, e eis que eles virão pela subida de Zim, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar, vocês não precisarão lutar. Aleluia, glória a Deus. Nesta batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes, vejam o livramento que o Senhor lhe dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Amém, irmão? Já chegou aqui o irmão Idson, já chegou aqui o irmão Idson, vou assinar para ele. Josivaldo Alves, vou assinar aqui para ele.
O texto lido foi livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14 ao 17, que vai narrar a história de Josafá, o rei Josafá. Dentro desta historicidade, eu irei trazer um tema: como vencer as batalhas consideradas impossíveis. Nas aulas ou nos estudos anteriores, nós aprendemos com Eliseu como vencer as guerras espirituais. Foi o que nós aprendemos. Hoje, usando outro texto, dentro do mesmo assunto, que é batalhas espirituais, vamos aprender como vencer as batalhas consideradas impossíveis. Amém? Quantos podem dizer amém? Dê um amém aí, meus irmãos. Vamos adorar ao Senhor. Amém? José Policarpo, Sara Araújo já está conosco. Amém. Deus abençoe. Como é que eu venço as batalhas consideradas impossíveis? O rei Josafá, nas suas ideologias. Amém. Amém, irmãos. Estamos juntos, escutando Manuela, Zuleide, Betânia, Cirleide. É muita gente nessa casa aí. Deus abençoe. Amém, irmão? Estão preparados? Estão preparados para receber a unção de Deus e o ensinamento? Já vai, viu? Diante de uma eminente ameaça de guerra, Josafá está diante de uma eminente, contundente ameaça de guerra contra a pequena nação de Judá. Os irmãos têm que entender que no capítulo 20 de 2 Crônicas, Judá e Jerusalém já são considerados reinos divididos. Jerusalém vai ficar lá atrás com Jeroboão, com 10 tribos, e Judá vai ficar com o filho de Salomão, Roboão, com 2 tribos, Judá e Benjamim. Por isso que eu digo que a guerra, a peleja aqui apresentada, é uma peleja contra uma pequena nação. Agora, não são mais 12 tribos. Judá agora está apenas com 2 tribos. Quais são elas, pastor? A tribo de Judá e a tribo de Benjamim, tendo como capital Jerusalém. E Israel, com 12 tribos, terá como capital Samaria. A batalha lá de Eliseu dar-se-á em Jerusalém, porque foi na capital de Samaria. A batalha que Josafá vai enfrentar foi em Judá, cuja capital é Jerusalém. Os irmãos entenderam, os irmãos agora se encontraram no texto. Esse texto aqui, essa batalha enfrentada por Josafá é em Jerusalém. Amém, irmãos? Glória a Deus. O rei Josafá vai nos ensinar
através dos seus atos, das suas atitudes, das suas estratégias de guerra, de como podemos vencer uma batalha que aos nossos olhos parece impossível. Não tem situações em nossas vidas que a gente olha e diz assim, não tem mais jeito? Tem situações em nossas vidas que a gente olha e diz assim, esse assunto é impossível de se resolver. Eu não sei se você está passando por isso, mas existe sim. E aqui está diante disso, estamos vendo aqui na Bíblia esta realidade. Uma batalha que parece impossível. Agora eu tenho, antes de iniciarmos a pregação, o estudo, eu quero dizer que esta peleja não é nossa, mas é do Senhor. O Senhor pelejará por nós e a gente irá ficar calado. Ô glória! Olhe para o seu irmão que está aí junto de você. Amém, irmão? Principalmente aí na casa de Policarpo. Diga assim, Manuel, estamos juntos. Irmã Marluce, irmã Manuel. Amém, queridos? Irmã Marluce, irmã Manuel, um abraço em vocês. Um abraço bem apertado mesmo do seu pastor. Viu? Um abraço muito forte mesmo. Aleluia, fiquei feliz. Então, vocês que estão assistindo em família, se vire para o irmão que está ao teu lado aí, não vamos perder esse costume didático. Diga assim, esta peleja não é tua, mas é do Senhor. Amém, irmão? Esta peleja é do Senhor, não é tua. Então, meus queridos irmãos, o que devemos fazer diante de uma batalha, de algo que nos parece impossível? Qual é a nossa postura? O que devemos fazer quando tudo está parecendo que não tem jeito? Nós iremos refletir no que Josafá fez e extrair verdades para nós mesmos. A orientação de início que nós queremos trazer para os amados, a orientação de início, a instrução também dada pelo rei Josafá, era que ele apenas, Deus vai dar essa orientação. Deus vai dizer a Josafá, fique parado e contemple o livramento do Senhor. Amém, irmão? Descanse em Deus. Fiquem parados e contemplem o livramento do Senhor. Vou repetir. Você pode estar se perguntando, o que eu tenho que fazer para vencer uma batalha que aos meus olhos parece impossível? A resposta, já vai, viu? A resposta de Deus é, fiquem parados. Vou repetir, já vai. Fiquem parados e contemplem o livramento do Senhor. Essa palavra tem direção. Irmã Vera Maria, vou assinar para ela. Você está em casa neste momento, se perguntando, como eu vou vencer uma situação tão difícil? Já vai a resposta do Senhor. Fiquem de pé e veja o livramento que virá da parte de Deus. Amém, irmãos?
Quem pode dar glória a Deus? Em primeiro lugar, nós iremos estudar. Pode pegar uma caneta e anotar aí, um lápis, um papel e anotar. Os 3 povos que vieram contra o rei Josafá. O texto, a partir do versículo 1 até o versículo 2, vai mostrar que vieram 3 povos contra a nação de Judá. A nação de Judá, capital Jerusalém. Antes de falarmos desses povos, nós queremos dizer que existem pessoas que declaram guerra contra nós, mesmo sem a gente saber. Existem pessoas que se tornam nossos inimigos, declaram guerra contra nossas vidas, contra a nossa família, e a gente nem sabe. Existem pessoas que têm raiva de nós, porque a Bíblia vai dizer, e os povos declararam guerra contra Josafá. Josafá nem sabia. Josafá estava no reinado dele. Josafá estava reinando. Josafá estava cumprindo a sua tarefa de rei. E um camarada se reúne, 3 nações se reúnem para ir contra ele. Não existe isso, pessoal. O camarada está no lugar dele. Amém. Assista aí, amiga. Edificante. Deus continue te abençoando. Vera Maria, gosto muito de aprender a palavra do Senhor. Amém, irmã Vera. Então vamos lá. O que é que está acontecendo aqui? 3 nações estão vindo lutar contra Judá, contra Josafá. O que é que Josafá fez contra essas nações? Nada, senão o bem. Você vai observar que Josafá, em sua oração, que daqui a pouco a gente vai lembrar, Josafá em sua oração vai dizer, Deus, tu poupou esse povo e agora ele vem te dar retribuição. Então o que é que Josafá fez contra essas nações? Nada. E essas 3 nações se levantam contra Josafá em guerra, em batalha. Com isso, eu quero explicar que existem pessoas, hoje mesmo, agora, existem pessoas, eita, tá forte, existem pessoas que estão em guerra contra nós, contra a nossa vida. O diabo já é declarado, o diabo está em guerra contra o cristão todos os dias. Mas existem pessoas que estão em guerra contra nós, mesmo sem a gente saber. Quem está entendendo isso aí? Mas, escuta aí, mas Deus sempre levanta pessoas para nos avisar com detalhes a respeito destes inimigos. Tem pessoas que estão preparando guerras contra nós. Nós não sabemos, porque só o onisciente é Deus, mas Deus levanta pessoas para nos avisar com detalhes. Diz a Bíblia que um mensageiro veio e avisou a Josafá que 3 nações estavam vindo contra ele. Então, Deus sempre, olha irmão, a gente que é crente nunca vai ficar enganado, nunca vai passar por uma peleja sem antes ser avisado, porque Deus levanta pessoas para nos avisar com detalhes. Amém, irmão? Se você lê a Bíblia, você vai observar que a Bíblia é muito detalhista.
é cheia de detalhes os textos. Por quê? Porque Deus, ele é detalhista. Só é você olhar para o mundo, para a criação de Deus. Você vai observar que a criação de Deus é cheia de detalhes. E quando Deus vem trazer a mensagem, essa mensagem, eu estou sentindo já Deus. A mensagem, ela vem com detalhes a respeito de quem está vindo contra nós. Então, quando vieram informar a Josafá, vieram dizer a Josafá quem são. Deus vai dar até os nomes. Eita, ninguém deu glória. Deus vai até dizer os nomes das pessoas que estão em guerra contra nós. Até o nome, ou os nomes. O mensageiro veio, eu estou sentindo Deus aqui. Ô glória! Mas quando Deus der os nomes das pessoas que estão guerreando contra você, é para você orar por ele, amém, irmão? Então, o mensageiro, ele vem avisar Josafá das guerras, e esse mensageiro traz os nomes. Ele vai dizer, ó, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, os amonitas. Então, ele vai trazer detalhes. Repita comigo, detalhes. Então, o mensageiro vai trazer os nomes das pessoas que estavam em guerra, das nações ou os povos que estavam em guerra contra Josafá. Era os moabitas, os amonitas e os Amon, filho de Amon. Então, são essas pessoas que estão entrando em guerra contra Josafá. Segundo, Deus vai revelar quantas pessoas são. Deus vai revelar o nome das pessoas. Quem pode dizer amém? Deus vai revelar o nome. Eita, glória. Segundo, Deus vai revelar quantas são. Amém? Aí vai dizer, ó Josafá, se prepare, porque é um grande exército. Então, o Deus que nós servimos, ele revela quem está em guerra contra nós, e não só isso, ele revela a quantidade de pessoas que estão contra nós. E ele vai dizer assim, o grande exército. São muitas pessoas, Josafá, que está vindo contra o Senhor, contra Jerusalém, contra Judá. Mas também Deus revela de onde eles são. Deus revela quem são, a quantidade que são e de onde eles são. Amém? Deus revela tudo. Glória a Deus. Aleluia. Vai dizer o seguinte, ele vem além do Mar Morto, da Síria. Oh, glória! Deus vai mostrar tudo em detalhes, as descrições, quem são, de onde são, eita, quantos são, onde estão nesse momento. E o mensageiro vai dizer assim, onde eles estão em Hazazon Tamar. Eita, pega aí, levante a mão para receber. Crente não fica enganado. Aleluia. Deus dá o histórico todo. Deus avisa o nome, a quantidade, de onde vem, de onde vem e onde estão agora. Pronto, fechou. Deus, aleluia, Deus está falando conosco. O que é que Deus está dizendo? Tem alguém em guerra contra você e você não sabe, mas eu vou revelar o nome.
eu vou revelar a quantidade, eu vou revelar de onde são, eu vou revelar de onde estão. Por isso que é bom ser crente. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus. É forte. Deus, já vai ou não vai? Deus não deixa o seu servo, eu vou repetir que foi forte agora. Deus não deixa o seu servo enganado pelos seus inimigos. Já vai. Deus não vai deixar o seu servo, a sua serva, ser enganada, ser pego de surpresa. Oh glória! Oh glória! Bacandaraia. Deus não vai te deixar ser pego de surpresa. Deus vai informar quem são, o nome. Deus vai informar quantos são. Deus vai informar de onde são. Deus vai informar e onde estão agora. Eita, completo. Para que a gente não seja pego de surpresa. Aleluia. Recebe a unção de Deus agora. Glória a Jesus. Aleluia. Diga para o seu irmão, Deus não vai te deixar ficar enganado. Deus vai revelar tudo. Aleluia. Ele não deixa os seus servos ser pego de surpresa. Em segundo lugar, vamos observar no texto 3 visões que cercaram o rei Josafá em meio às ameaças de guerra. Josafá, quando recebe a notícia, olha Josafá, está vindo 3 nações contra você. No momento, ele vai ter 3 visões em relação àquela luta que está se aproximando. Pai do Senhor, irmão Rafael Rodrigues, Deus abençoe. 3 visões. Josafá é rei, é o administrador. Josafá é o líder de Israel, é o rei, é o governo de Israel no momento. Ele recebe aquela notícia que 3 nações, 3 povos está vindo contra a pequena cidade de Judá. E ele, nesse momento, vai ter 3 visões que vai cercar a sua mente, o seu coração. Primeiro, a visão de Josafá está voltada ao cerco em Israel. A primeira visão que cercou Josafá. Josafá, pois, olha para si mesmo. Quando Josafá vê a grande multidão se aproximando, é muita gente, são 3 povos, um grande exército, Josafá vai olhar para ele mesmo. Josafá vai olhar para a sua vida, para as suas forças. Quando Josafá começa a olhar para si mesmo, quando a gente começa a olhar para nós mesmos, o que é que acontece? Em meio a batalhas espirituais, quando passamos a olhar para as nossas condições, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, sejam elas financeiras, o que é que acontece quando passamos
a olhar para nós diante de uma batalha, diante de ameaças. Quando olhamos para nós, corremos o perigo de temer aos nossos inimigos por vermos em nós a impossibilidade de vencer. Quando nós olhamos para nós, a primeira visão de Josafá, quando ouviu que os inimigos vinham contra ele, o que é que ele fez? Ele olhou para si mesmo. Ele vai dizer assim: em mim não há força, eu não tenho força para vencer esta grande multidão. Com essas palavras, Josafá está dizendo: eu acabo de olhar para mim mesmo, eu não tenho condições, Deus, de enfrentar tanta gente, eu não tenho força perante esta grande multidão. Quando nós começamos a olhar para nós mesmos, vem o temor, nós ficamos com medo. Quando olhamos para nós mesmos, corremos o perigo, o risco de só enxergarmos as nossas limitações. Oh glória, oh aleluia! Quando eu passo a olhar para mim mesmo, eu só vou enxergar fraquezas, eu só vou enxergar limitações. Eu não consigo, eu não tenho força, eu não estou com condições de orar, eu não estou com condições de enfrentar essa batalha. Quando você, ou se você está pensando assim, é porque você está olhando para você mesmo. Se você está olhando para você mesmo, já vai, viu? Você está dizendo: eu sou fraco. Se você está olhando para você mesmo, você vai dizer assim: eu não vou conseguir, em mim não há força. Se você está olhando para você mesmo, você está dizendo assim: eu não vou sair deste lugar. Se você está olhando para você mesmo, você está dizendo assim: eu não vou vencer, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou ilimitado. Foi assim que Josafá fez. A primeira visão de Josafá foi olhar para si mesmo. E quando ele olha para si mesmo, o que é que ele enxerga? Ele enxerga as suas limitações. Quando nós olhamos para nós mesmos, corremos o risco de vermos os nossos poucos recursos. Josafá estava dizendo: eu tenho poucas armas de guerra, eu tenho poucos escudos, eu tenho poucos homens preparados para a batalha. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos para os nossos recursos e observamos que não temos recurso suficiente para vencer essa batalha. Talvez alguém esteja tendo uma batalha hoje contra o câncer e pode estar dizendo assim: eu não tenho recurso, Deus, para vencer esta batalha. É impossível para mim vencer este câncer, é impossível para mim vencer essa diabetes, é impossível para mim, eu não tenho recurso. Quando nós estamos olhando assim, é porque estamos olhando para nós mesmos. Essa foi a primeira visão de Josafá, olhar para si mesmo. Quem está entendendo isso aí? Quem está entendendo isso aí? Levante a mão. E Lisângela chegou. Pai do Senhor e Lisângela, como vencer as batalhas que nos parece impossível? Josafá vai olhar para ele mesmo, para os recursos, e vai dizer assim:
em mim não há força contra esta grande multidão. Segunda visão de Josafá. A primeira olhou para si mesmo. Repita. A primeira visão de Josafá foi olhar para si mesmo. Quando ele olha para si mesmo, ele vai ver que não tem nem força e nem recurso. A segunda visão que cercou o rei Josafá foi a visão da multidão. Agora, Josafá vai tirar os olhos dele, de si, das suas fraquezas, das suas impossibilidades. Eu não consigo, não tenho recursos físicos, não tenho recursos financeiros, não consigo. Então, ele agora tira a visão de si e coloca a visão na multidão. Essa é a terceira visão de Josafá. E ele olhando para a multidão, ele vai temer as pernas dele, irmãos. Vão bater uma na outra. A linguagem de hoje, se você pegar esse texto e ler na linguagem de hoje, vai dizer assim: e as pernas de Josafá bateram uma na outra. O medo tão grande que ele teve da notícia de guerra, ele ficou com tanto medo que ele agora vai desfalecer um pouco. E ele vai colocar os seus olhos na multidão. Quando nós colocamos os olhos na multidão, corremos o risco de ficarmos sem saber o que fazer. Ficamos desorientados, nos estressamos. Meu Deus, é grande mesmo. A multidão que está vindo. Amém, irmã Ângela? Pai do Senhor, Angélica Nascimento. Pai do Senhor, bem-vinda ao estudo bíblico. Bem-vinda. Então, Josafá, ele vai começar a olhar a multidão. Tem muita gente mesmo. O problema é muito grande mesmo. Não é isso? Quem está entendendo isso aí? Se a mulher do fluxo de sangue tivesse posto os olhos na multidão, provavelmente ela não seria curada. Porque a multidão, ela não vai querer. Se Bartimeu tivesse colocado os seus olhos na multidão, provavelmente não teria tido a sua visão de volta. Se Jairo tivesse ouvido a multidão, provavelmente não teria tido a sua filha de volta. Tire os olhos da multidão. Tire os olhos do problema. Meu irmão Idson, pastor amado, irmã, veja a importância do crente ter visão. É isso aí, gostei. Amém. Tire, já vai ou não vai? Diga aí, irmão, vai. Tire os olhos de você mesmo. Tire os olhos das tuas condições. Quando você olha para você mesmo, você está pensando pequeno. Tire os olhos da multidão. Faça como a mulher do fluxo de sangue. Rompa a multidão. Faça como Bartimeu. Não dê ouvidos à multidão que está dizendo que você não vai conseguir. Continue gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ô irmão Idson, tire os olhos do Senhor mesmo. Tire os olhos da multidão. Aleluia, glória a Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado aí, sentado no sofá: tire os olhos da multidão. Diga para eles. Amém, irmão? Quando Arthur, vou assinar aqui para Arthur. Quando colocamos os olhos da multidão, nos enxergamos pequeno. Quando a gente olha para a multidão, a gente diz assim:
eu sou pequeno. A multidão é grande e eu sou pequeno. Aleluia, glória. Aguarda aí, sustenta aí que daqui a pouco vem o mistério. Então, qual foi a primeira visão de Josafá? Olhou para ele mesmo. E o que é que ele vai dizer? Em mim não há força contra esta multidão. Veja só, dentro dessas palavras existem duas visões. Em mim, ele está olhando para ele, não há força contra esta multidão. Então ele está olhando para si e para a multidão. Tira os olhos de si e da multidão. A terceira visão de Josafá. A primeira, olhou para si mesmo. A segunda, olhou para a multidão. A terceira, ele vai dizer assim: em mim não há força contra esta grande multidão, mas os meus olhos estão postos em ti. Aleluia! Glória a Deus! Terceira visão de Josafá. Ele colocou os olhos em Deus. Nele não havia força alguma. A multidão era grande. E qual é a terceira visão de Josafá? Ele vai colocar os olhos em Deus. Em Deus. Quando pomos os nossos olhos em Deus, estaremos olhando para a direção certa. Ei, rapaz, moça, senhoras e senhores, tire os olhos de si. Não olhe para você, você não tem condições de vencer, não. Tire os olhos da multidão, o problema é grande mesmo, tire, por favor. Pastor, e aonde é que eu vou olhar agora? Aí Josafá vai dizer assim: em mim não há força contra esta grande multidão, mas os meus olhos estão postos em ti, Senhor. Quando nós pormos os nossos olhos em Deus, estaremos olhando para o lugar certo. Tire os olhos de você, tire os olhos da multidão e ponha os seus olhos na direção certa. Oh, glória! E qual é a direção certa? A direção certa é Deus, 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 Deus é a direção certa. Amém, irmãos? Sabe o que o salmista vai dizer? Sabe o que o salmista vai dizer? Elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? É uma pergunta. Aí na segunda parte do verso, ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olhe além dos montes. Olhem além dos montes. O que é isso? Esse versículo tem duas partes. Primeiro, ele está olhando para o monte. Ele vai dizer assim: elevo os meus olhos para o monte. O monte é o quê? Problemas. Eu estou olhando para o problema. O problema. Quando olhamos para o problema, que é o monte, ele é maior do que a gente. Mas de repente, nesse intervalo de frases, dá-nos a entender que o Espírito Santo fala com ele. E o Espírito Santo diz assim: olha mais acima do monte um pouquinho. Oh, glória! Oh, glória! E quando o salmista ele deixa de olhar para o monte e olha mais um pouquinho acima, ele olha além do monte, vem a segunda revelação. E qual é a segunda revelação? Ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, quando deixamos de olhar para o monte, de olhar para nós mesmos, de olhar para a grande multidão e olhamos para cima, o que é que a gente vai ver? O Deus que criou o céu e a terra. O que é que a gente vai ver? Oh, glória! O Deus que criou o céu e a terra.
E o salmista vai dizer lá em Isaías, aliás, Isaías vai dizer: ele mede a terra com a palma da sua mão, as nações são para ele como uma poeira na balança. Ele não se cansa, ele não se fadiga, ele dá força a quem está cansado. Oh glória, aleluia. Ele revigora a força de quem não tem nenhum vigor. Os jovens, eles se cansam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão como águia, subirão e não se cansarão. Tire os seus olhos do problema. Eu vou repetir: tire agora os seus olhos do problema. Vou falar de novo. Tire os seus olhos do problema e comece a enxergar além dos montes. Glória, aleluia. Quem está enxergando além dos montes aí? Levante a mão aí. Dê um sinal, dê um amém. Faça alguma coisa, irmão. Mande um glória, mande um aleluia. Quando eu olho para mim mesmo, eu vejo pouca força para vencer. Quando eu olho para a multidão, vejo que a multidão é maior do que eu. Quando eu olho para o monte é maior do que eu. Aí o Espírito Santo entra em cena e diz assim: levanta aí a tua cabeça um pouquinho, olha para quem está acima do monte. É o Senhor. E ele vai dizer: já vai, viu? Já vai. É o Senhor que fez os céus e a terra. É grande ou não é? Ele é grande ou não? Aleluia. É grande ou não é? Eita, grande na terra. Eu não sei para quem é. Não é uma profecia, é um conselho. Tira os teus olhos do problema. Vou repetir. Tire os seus olhos do problema e olhe para quem está além do monte, que é o nosso Deus. E o salmista vai dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista, em primeiro lugar, ele vai olhar para o monte, para os problemas fixos, os problemas imóveis, porque monte significa problemas fixos, problemas que não se movem. Mas depois que ele eleva os seus olhos para além do monte, o que é que ele vai ver? O que é que ele vai declarar? Ele vai declarar: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: saia para aqui e para colar, e isso acontecerá. Tire os seus olhos do monte. O grande eu sou, o Senhor Jesus. Então, primeiro a gente viu as 3 visões de Josafá. A primeira visão de Josafá, uma visão humanista, uma visão de si mesmo. A segunda visão de Josafá, uma visão de multidão, uma visão de inferioridade. A multidão é grande e eu sou pequeno. A terceira visão de Josafá, uma visão em Deus. Em mim não há força contra esta multidão, mas os meus olhos estão postos em ti. Essa é a visão correta. A terceira visão é a visão correta: pôr os nossos olhos em Deus. Agora vamos para o terceiro ponto. As 3 estratégias que o rei Josafá utilizou para vencer a batalha. Quais foram as estratégias? Depois que ele olha para o Senhor e deixa de olhar para os montes, para os problemas, Deus vai lhe dar estratégias. E quais foram essas estratégias? Enquanto você estiver olhando para o problema, você só vai enxergar problema. Mas quando você começar a olhar para o monte, ou além do monte, você vai começar a enxergar soluções. Quem pode dizer amém? Enquanto eu estou olhando para os problemas, eu só vou enxergar problemas.
Mas quando eu olhar além do monte, aí todo mundo está olhando para o coronavírus. Todo mundo está olhando para os dados do coronavírus. Mas tem crente já olhando para além do coronavírus, para o Senhor que fez o céu e a terra. Sabe de uma coisa? Deus está dizendo, eu estou gostando desses cristãos que estão olhando além do monte. Aleluia, glória! Glória a Jesus. Quando Josafá começa a olhar para si, não resolve nada. O que é que ele vê? Fraqueza. Não tenho força contra essa grande multidão. Quando ele começa a olhar para a multidão, o que é que ele vai dizer? É grande mesmo, não consigo. Tem muitas armas. Mas quando ele começa a olhar para Deus, ele sai do quadro de medo. Quando ele começa a olhar para Deus, ele sai do quadro de medo. Pai do Senhor, irmã Sâmia, São José da Coroa Grande, Manuela Ferreira, glória a Deus. Então, quando nós saímos da visão de nós, tá entendendo, Manuela? Quando eu deixo de olhar para mim, ô glória, quando eu deixo de olhar para o grande problema e passo a olhar para Deus, eu entro numa dimensão espiritual. E quando eu entro em uma dimensão espiritual, eu vou ter estratégias. Eita, é uma revelação forte. Ninguém entendeu. Quando eu estou olhando para mim, nada vem. Só vem fraqueza. Aí encontramos pessoas dizendo, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, eu não sou, eu não vou, eu não... São pessoas que estão olhando para ela mesma. Quando nós encontramos pessoas dizendo, é muito grande, a dificuldade é grande, não vai dar certo, não vai acertar. Essas pessoas estão olhando para a multidão. Mas quando encontramos meu amigo Gielson, um abraço, Gielson. Quando olhamos além do monte para o Senhor, é aqueles crentes que estão dizendo assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É aquele crente que está dizendo o seguinte, toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. E toda arma que for preparada contra mim, toda língua preparada contra mim, eu as condenarei, porque essa é minha herança. Como conhecemos um crente que está olhando além da multidão, além do monte? É quando ele diz assim, o Senhor é minha força, o Senhor é meu rochedo, o Senhor é meu escudo, o Senhor está comigo, não temerei mal algum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. São declarações, veja a diferença, a declaração do crente que está olhando para si mesmo, não tenho nem posso. A declaração do crente que está olhando para a multidão, não vai resolver, não vai dar certo. Eita, estou sentindo. Policarpo, está olhando para quem, Policarpo? Tu está olhando para quem? O crente que está olhando para Jesus. Ô irmão, tu não está vendo isso não. O problema é grande, mas meu Deus é maior. O meu Deus criou o céu e a terra. Por isso eu digo, irmão, tire os olhos da multidão. Amém. Então, quando Josafá tira os olhos de si mesmo, tira os olhos da multidão e passa a olhar para Deus, ele vai receber 3 estratégias de guerra. 3. Recebe aí, crente. Gilson do Monte, Deus abençoe. Ele vai receber 3 estratégias. Enquanto ele está olhando para ele mesmo, 0. Enquanto ele está olhando para a multidão, estratégia nenhuma.
quando ele começa a dizer, quando ele declara: os meus olhos estão postos em ti, eu estou olhando para ti, Senhor. Oh glória! Quando ele começa a declarar isso, na sua mente há uma ministração de Deus, e ele agora se prepara com 3 estratégias. Qual é a primeira estratégia? A primeira estratégia: Josafá buscou ao Senhor em jejum. Então o jejum, Josafá vai entrar em jejum, um jejum pessoal, mas também um jejum coletivo. Ele vai convidar todas as pessoas que estão envolvidas no problema a jejuarem. Por isso que o jejum no domingo que teve o jejum nacional, foi um jejum correto, foi um jejum bíblico. Por quê? Porque todos nós estamos envolvidos em uma situação. E Josafá vai ter a primeira estratégia de batalha. Josafá não corre para o campo para treinar os seus soldados. Josafá não manda os capitões treinar os soldados. Josafá não manda fazer mais espada. Josafá não manda fazer mais escudo. Josafá corre para o jejum. Quem está entendendo isso aí? Quem está entendendo isso aí? A primeira estratégia de batalha espiritual de Josafá foi jejuar. Um jejum pessoal e um jejum coletivo. O que é jejum? O que é jejuar? É abastecer-se de alimentos, não é? Então eu deixo algumas dicas aqui. Não se jejuma de forma trabalhando, porque o jejum tem que ter um tempo exclusivo para se dedicar à leitura da palavra, ao louvor e às orações. Então, o jejum, ele tem que ser algo exclusivo. Então, o jejum pode ser individual ou um jejum coletivo para vencer as batalhas que nos parece impossível. Mas eu costumo dizer que quando nós iniciamos o jejum, parece que somos tentados a comer, né? É naquele dia que a gente se prepara à noite, a gente diz assim: hoje eu vou jejuar. Aí no outro dia, meu irmão, parece que a mulher, ela já está sabendo, prepara aquela alimentação cheirosa, só a graça para resistir. Mas temos que resistir. Para vencer as batalhas espirituais, temos que jejuar. A irmã Irisângela está dizendo assim: eu estou entendendo tudo. Eita glória! Gilson do Monte está dizendo: verdade, pastor. Então, a segunda estratégia que Josafá, a primeira é o jejum. O jejum, irmãos, aí as pessoas dizem assim: eu vou jejuar para obter esse objeto, ter essa vitória. O jejum, irmão, ele vai abrir a porta das revelações, porque o jejum, ele amortece os desejos carnais e o espírito fica mais sensível a ouvir a voz de Deus. O verdadeiro objetivo do jejum é esse. Tem gente que jejuma para ganhar algo de Deus. Tem gente que jejuma, mas o objetivo real do jejum é amortecer a nossa carne, os desejos carnais, e o nosso espírito estar mais sensível à voz do Espírito Santo para recebermos a direção de Deus. O propósito, eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Não se preocupe não, é porque eu estou sentindo Deus. Entendam, senhoras e senhores, o verdadeiro propósito do jejum é amortecer a nossa carne para que o nosso espírito tenha sensibilidade
de ouvir a voz de Deus. Jejum. Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga: estás perdido nesta batalha espiritual? Jejum. Amorteça a carne e ouvirás o Espírito Santo. Diga aí para o irmão que está ao teu lado aí, em nome de Jesus. Então, estou sentindo Deus aqui, viu? Está forte. A primeira estratégia de Josafá foi se preparar para ouvir Deus. Eu vou repetir. Talvez você nunca ouviu isso, ninguém falar isso. A primeira estratégia de Josafá foi se preparar e preparar o seu povo para ouvir Deus. Vou repetir que Deus está mandando. A primeira estratégia de Josafá foi preparar o povo para ele ouvirem Deus. E como se prepara? Com jejum. Jejum aí, crente. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. A segunda estratégia de Josafá: buscou ao Senhor em oração. A oração na batalha espiritual não é brincadeira. Eita, glória, já estou sentindo Deus. Eu gosto tanto de oração, que quando eu falo o nome oração, parece que eu estou comendo um pão com manteiga gostoso. A oração na batalha espiritual não é brincadeira. A oração na batalha tem que ser com pessoas certas. Na batalha espiritual, quando você orar, não pode orar com todo mundo. Não é todo mundo que você deve chamar para a oração. Aleluia. A oração tem que ser com pessoas certas. Olhe para o seu irmão brabo, porque crente cheio do Espírito Santo é brabo. Lembra de Davi? Quando Golias veio contra ele: tu vem contra mim, eu vou contra ti em nome do Senhor. Então, crente cheio do Espírito Santo é brabo. Então, diga assim: a oração na batalha espiritual é coisa séria. Repita: a oração na batalha espiritual não é brincadeira, é coisa séria. Você não pode orar com todo mundo, tem que ser com as pessoas certas. Amém, irmão? Não saia pedindo oração a todo mundo, não. Tem que ser com as pessoas corretas. Todo o povo de Judá estavam envolvidos na mesma causa. Não adianta orar com pessoas que não estão envolvidos em uma mesma causa. Senão eles vão ficar dispersos. Eles não vão entender o porquê da batalha. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro lado. Ora de um jeito, outro ora de outro jeito. Outros puxa para um lado, outro ora para o outro lado. Quando vocês forem orar, ore com pessoas certas. Conte o problema. E todas as pessoas que se reunirem para orar, seja aquele assunto. Não misture os assuntos. Não adianta orar com pessoas que não estejam envolvidas no problema, ou que não entendam o problema, porque elas não irão ajudar. Então Josafá, ele vai orar com as pessoas certas. E quais são as pessoas certas? Todo Judá está sabendo de um problema. Todo Judá está sabendo que uma grande nação vem contra ela. Segundo, quando Jesus ele sobe no Monte das Oliveiras, por que ele não leva todo mundo? Hein? Evangelista Gielson. Jesus podia dizer assim: vamos orar ali, vamos todo mundo, aquela folia. Não tem aquela folia, né, que as pessoas vão para o monte, aí vai aquele monte de gente para o monte, chega lá, um pula, outro, né? Não vai com propósito. Eita, ninguém deu glória, ficou todo mundo parado agora. Oração
em batalhas espirituais é coisa séria. Não é para todo mundo. Eita, glória! Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele levou apenas 3 discípulos para orar com ele. E por que não levou todo mundo? Porque a oração tem que ser com as pessoas certas. Temos que orar com as pessoas certas. A oração na batalha tem que ser com as pessoas certas, gente. Não adianta chamar todo mundo para orar, não adianta, pastor, quanto mais gente orando, melhor, e às vezes não é. Às vezes, as pessoas, mesmo sendo poucas, mas focadas, poderá ter mais resultado. A oração na batalha espiritual tem que ser no lugar certo. Aleluia! Quem entendeu isso aí? Quem entendeu isso aí vai dando glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor do Vanildo. Amém, irmã Maria? Oração com pessoas certas. Repita comigo. A oração espiritual na batalha, ela tem que ser no lugar certo. Onde foi que Josafá orou? Josafá orou com as pessoas certas, que era um povo que estava envolvido na batalha. Ele orou no lugar certo. Aonde era o lugar? No pátio do templo, né? Ele orou no pátio do templo. A oração na batalha tem que ser com as palavras certas. Então, Josafá, ele não vai orar de todo jeito. Vou repetir com calma. Na batalha espiritual, nós não podemos orar de todo jeito. Na batalha espiritual, nós temos que orar com pessoas certas, no lugar certo, não é? E também temos que orar com palavras certas. Primeiro, Josafá, na sua oração, ele não vai pedir nada a Deus. Você pode ver do versículo 6 ao 12. Eu chamo a oração de Josafá como uma oração de guerra do Antigo Testamento. Pode ler. Josafá, capítulo 20, versículo 6 ao 12. Ali está uma verdadeira oração de guerra. Por quê, pastor? Porque Josafá vai dividir a oração dele em 3 etapas. A primeira etapa, ele não começa pedindo, Deus, eu quero, esse inimigo está aí. Ele não faz isso. Primeiro ele começa orando, dizendo quem Deus é. Ele começa a sua oração engrandecendo a Deus. Deus, tu és o Deus dos nossos pais, tu és o Deus do nosso antepassado. A oração de guerra é assim, irmão. Ele não começa logo, Deus, eu quero isso. Não, ele começa a reconhecer quem é Deus. Deus, tu é o Deus dos nossos pais, Deus do nosso antepassado. Segundo, na oração de guerra de Josafá, olha o tema, oração de guerra. Ele vai lembrar a Deus, ou fazer lembrar-se de como Deus operou no passado. Ele vai trazer uma historicidade do passado. E depois ele vai agora trazer os fatos reais. Ele vai dizer assim, olha, Senhor, aí tem como pessoas realmente estejam desenvolvidas nem em todo lugar. Tem que ter lugar específico, pessoas específicas com o mesmo propósito. Quem foi que escreveu isso aqui? Maria Silva, exato. A oração de guerra tem que ser específica. Oração específica. Estou sentindo Deus aqui, viu? Oração específica com palavras certas. Pessoas certas, lugar certo e palavra certa. Essa é a oração. Então você vai ver lá em 2 Crônicas 26 e 12 a oração de Josafá. A oração certa nos traz respostas concretas. Quando oramos com as pessoas certas, já vai, viu? Quando oramos com as pessoas certas, quando oramos no lugar certo, que tem gente fazendo campanha sem pastor saber, fazendo campanha de movimento, de vaso. Eita, ninguém deu glória.
Mas quando oramos no lugar certo, quando oramos com pessoas certas e a nossa oração são com palavras corretas, nós teremos respostas concretas. Entendeu aí? Eu vou explicar. Há uma didática espiritual, podemos dizer assim. Quando Josafá se vê numa guerra espiritual, os inimigos estão envolvendo Josafá, ele vai o quê? Ele vai olhar para o Senhor. Quando ele olha para o Senhor lhe dá estratégia. E quais são as estratégias? Primeiro, jejum. Josafá vai jejuar e com o jejum ele vai entender que precisa intensificar-se na oração. Então ele obedece à voz de Deus. No jejum ele entra para a oração. Só que ele não faz a oração de todo jeito. A oração dele, ele procura envolver o povo certo, as pessoas certas. Ele vai para o lugar certo, que é o pátio do templo. Ele vai orar no lugar certo e depois ele vai dizer, muito importante isso, ele vai orar corretamente. Não é à toa que Jesus vai nos ensinar a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é oração para a gente servir como repetição, como ficar repetindo ela. Não. Se orar o Pai Nosso, estou pecando? Não. Não estou dizendo isso. A oração do Pai Nosso é um exemplo de como orarmos. A gente pegar aquele exemplo. Então, se em uma batalha espiritual eu sei orar, isso vai valer de muito. Não adianta eu passar 2 horas orando sem saber orar. Eu já vi pessoas orando e de repente na oração ela começa a falar com o diabo. Olha, Satanás, assim, assim. Então, não é assim que ora. Então, quer aprender a orar? Leia os salmos. Eu tenho até uma pregação. Os salmos nos ensinam a orar. Quer aprender a orar? Leia aqui, 2 Crônicas 26 ao 12, e vocês vão ver a palavra de Josafá. Vocês vão ver a sabedoria dele na oração. Então, é importante a gente não só orar, mas como aprender a orar. Veja só o que ele vai dizer. Veja só a oração dele. Senhor Deus, Deus dos nossos pais, não és tu Deus que estás no céu? Veja que homem sábio. Veja que oração sábia. Ele não começa a orar assim: Deus, os inimigos estão vindo aí, nós estamos perdidos. Não, ele não começa a orar assim. E como ele começa a orar, pastor? Vá lá, irmãos. No verso 6, ele vai dizer assim: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que estás no céu? Aí ele começa a elogiar Deus. Pega. Ele começa a elogiar Deus. Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Eita, glória! Então, que oração bonita, né, irmão? Como orar na guerra espiritual. Aí ele continua: não és tu o nosso Deus que expulsasse os habitantes desta terra? Ele começa a lembrar a Deus os seus feitos. Ele começa a adorar a Deus. Ele começa a engrandecer o nome de Deus. E depois ele começa a lembrar a Deus os seus feitos. Olha, Senhor, tu fez isso, tu já fez isso na minha vida, tu já fez isso. Entendeu aí, irmão? Entendeu? Tu já fez isso, tu já operasse aqui, já operasse ali. É a oração de guerra. Então, em casa, vocês leiam aí para ver como a oração de guerra é feita. É muito importante isso. É muito importante ler. Então, quem ora com pessoas certas, no lugar certo, com palavras certas, receberá resposta. Resposta, quem ora a palavra. Mas pastor, o que é orar a palavra? Uma boa oração, ela é feita
com citações bíblicas. Por isso que é bom o irmão aprender a palavra, porque no momento que você estiver orando, ora citando a Bíblia. Aí você vai ver lá em Isaías que a palavra de Deus não volta vazia. Quem ora citando a palavra, ora com resposta. Então Josafá, depois que termina a oração, ele vai ter uma resposta concreta. A oração certa, há uma manifestação certa. A oração certa faz com que Deus levante a pessoa certa. Amém, irmão? Deus vai levantar, preste atenção, Deus vai levantar a pessoa certa. A Bíblia diz que depois que Josafá termina de orar, aí se levanta um jovem por nome de Jaaziel, e Jaaziel vai, aí a Bíblia vai dar toda a descrição dele, diz que ele tem um histórico, a Bíblia apresenta seus pais, seus avós, da linhagem de que ele é, porque existem pessoas aí profetizando de qualquer jeito, ninguém sabe quem é o pastor dele, ninguém sabe de que igreja ele é, ninguém sabe quais são as suas raízes, ninguém sabe onde ele foi disciplinado, que Bíblia ele está lendo, e as pessoas ficam correndo atrás dessas pessoas. Enquanto você vai ver lá em 2 Crônicas, né, onde está o texto, você vai ver que Deus vai dar toda a descrição do profeta. Deus vai dizer que o profeta é filho de fulano, o seu avô é fulano. Então o profeta, ele tem raiz. Percebam, no versículo 14, vamos ler. No versículo 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. Aí vai dizer a linhagem. Filho de Zacarias, ele tem pai. Filho de Benaías, neto de Benaías, ele tem avô. Bisneto de Jeiel, e trisneto de Matanaías, levita, descendente de Asaf, no meio da congregação. Então perceba que a Bíblia traz todo o histórico do profeta. Não é qualquer um que Deus está levantando. Quem quiser faça. Mas tem pessoas aí que os crentes não tem Bíblia, não cita a Bíblia, não está amarrado na Bíblia, ninguém sabe de onde é, de onde vem, por onde andou, que igreja ele é, de que pastor ele é, quem é o pai dele, quem é a mãe dele, quem é a avó dele. Ninguém sabe histórico nenhum, mas está aí profetizando e muitas pessoas estão dando ouvido. Em nome de Jesus Cristo, irmão. Deus está ensinando que depois que Josafá, esses profetas é para quem crente desesperado. Crente que está desesperado e querendo ouvir qualquer palavra, vai em busca nas redes sociais desses profetas, né? Mas a Bíblia está dizendo, Josafá, o profeta que eu estou te levantando, ele é um profeta jovem, mas ele tem nome, ele tem um ministério, ele é da casa de Asaf, ele é um levita da casa do Senhor. Amém, irmão? Recebe aí? Entendeu? Então profeta tem que ter nome, profeta tem que ter pai, pastor, profeta tem que ter família, profeta tem que ter raiz, tem que ter ministério. Eita, ninguém deu glória. Então, quando nós oramos certos, quando nós buscamos ao Senhor corretamente, oramos com palavras certas, com pessoas certas, no lugar certo, Deus levanta uma pessoa certa, uma pessoa correta, para nos trazer uma palavra de Deus. Amém, irmão? Quem pode dar glória a Deus? Eu não estou desesperado para ouvir qualquer mensagem. Eu não estou desesperado para ouvir qualquer palavra. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Oh, glória! Eu não estou com meus ouvidos desesperados para ouvir qualquer palavra. Eu estou atento para ouvir uma palavra da parte de Deus,
que seja verdadeira, ainda que seja para me corrigir, ainda que seja para mostrar que eu estou errado, mas que essa palavra seja do Senhor. Então, Josafá, o jovem vai se levantar, a pessoa certa, né? Se levanta, a oração certa, Deus levanta pessoas certas. Na oração certa, e a oração certa leva a Deus tomar para si as nossas pelejas. Quando nós oramos corretamente, Deus toma para ele as nossas pelejas. Ele vai dizer assim: nesta peleja não terás que pelejar. Parai-vos e ficar de em pé e verdes o livramento da parte do Senhor. A oração certa faz com que Deus nos dê ordem para descermos contra o inimigo. Esperem a ordem de Deus. Não faça nada pela sua vontade. Mas, pastor, como é que eu vou entender que Deus está dando a ordem para eu executar esta atividade ou esta atividade? Você vai saber, você vai sentir, Deus vai falar com você. Deus disse a Josafá: amanhã tu descerás contra o teu inimigo. Fica quieto. Amanhã, aleluia, glória, aleluia. Amanhã tu descerás contra o teu inimigo. No versículo 16. No versículo 17 do capítulo 20, a oração certa faz com que possamos assistir a derrota dos nossos inimigos de camarote. Nesta peleja, tu não terás que pelejar. Parai e ficar de pé e verde o livramento do Senhor. Amém, irmãos? Orar certo é uma estratégia muito boa. A terceira estratégia de Josafá: buscar a Deus em adoração. Relembrando, a primeira estratégia de Josafá foi o jejum. O jejum abriu porta para a oração. A oração, ela vai levantar outras estratégias. No meio, enquanto eles estão jejuando e orando, Deus usa um jovem chamado Jaziel, e esse jovem vai dar a orientação correta de como lutar. Dentro do, vamos chamar de miolo, dentro do miolo da batalha espiritual travada, uma batalha travada, Jaziel se levanta e diz assim: a orientação de Deus para você vencer essa batalha é ficar em pé e ver o livramento do Senhor. Essa é a orientação. Amanhã tu sairás e ele estará em tal lugar. Então depois Josafá orienta o povo a buscar a Deus em adoração. A adoração, ela derrota o inimigo. A adoração que derrota o inimigo é uma adoração espontânea, não é uma adoração mecânica, não é adorar de todo jeito e de toda maneira. É uma adoração espontânea que sai da nossa alma. A adoração que derrota o inimigo é uma adoração coletiva. Imagina quando toda a igreja começa a adorar, não é? Essa é a função do ministério de louvor, do ministro de louvor, é levantar a igreja em oração, em adoração. Porque a adoração da igreja confunde o inimigo. Quando a igreja está adorando junto, o inimigo fica confuso. Quando a igreja se reúne para adorar coletivamente, os céus se abrem. Não é isso, irmão? Quem está lembrado disso? O louvor que derrota o inimigo é um louvor que vem da alma. O louvor que derrota o inimigo é o louvor direcionado ao nosso Deus. Então, a terceira estratégia de Josafá é a adoração. A primeira, jejum. A segunda, oração. E a terceira, adoração. Comece a adorar. Como vencer as batalhas que parecem impossíveis? Aqui eu encerro esse estudo dizendo: venceremos sim. Venceremos o coronavírus sim. Amém, irmão? Venceremos com jejum. Venceremos sim. Amém, irmão? Quem for concordando vai dizendo amém. Venceremos sim. Venceremos com desespero? Não. Venceremos com oração. Venceremos sim.
venceremos com louvor, venceremos sim, venceremos com os cultos no lar, venceremos sim, venceremos com a força do Senhor, porque embora sejamos fracos, segundo a carne, mas venceremos na força do Senhor, pois as nossas milícias, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para demolir todas as fortalezas do inimigo. A igreja vai vencer. Quem concorda comigo, levante sua Bíblia aí e diga assim, declare isso, declare o que eu estou dizendo. Nós iremos vencer, o inimigo está vindo, o inimigo é forte, mas nós estamos tirando nossos olhos de nós mesmos, nós estamos tirando nossos olhos do grande problema e estamos botando e colocando nossos olhos em Deus. Agora 3 estratégias nós iremos usar, nós iremos jejuar, orar, adorar ao Senhor e nós venceremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aos vencedores, Deus abençoe. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua família, por você, pela sua casa, nesse momento, né? E se tiver alguém que está nos escutando e que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, dê um sinal aí, dizendo, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Só é colocar aí no comentário, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus, que nós estaremos orando por você. Amém, irmãos? Continue orando, jejuando e adorando. Vamos orar? Vamos orar todos. Feche seus olhos aonde você estiver e vamos orar. Venceremos. Pai amado, Senhor do céu e da terra, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos ensinou. Muito obrigado, Senhor, porque por essa certeza que nós iremos vencer, não com as nossas forças, mas iremos vencer com a força do Senhor. O inimigo está furioso contra as nossas vidas. O inimigo quer atingir a tua igreja. Mas nós temos as armas certas, corretas, pessoas corretas para orar. Temos o lugar correto para orarmos e as palavras corretas, Senhor. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tu és o Deus que nunca perdeu nenhuma batalha. E eu te peço que desde já o Senhor abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs e a sua família. Nos cubra com o teu sangue para que nenhum mal chegue a nossas casas. Em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor, irmã Maria Silva, Manuela. Deus abençoe a todos que assistiram esse estudo. Em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmão Policarpo, irmão Idson. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua vida.